mais uma live topzera. Entretenimento, convidados especiais, opiniões, um bate-papo inteligente, comentários, conteúdo e muito mais. Venha e faça parte dessa galera. Acesse nossas redes sociais e fique conectado com a gente. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2. Entra no ar, Live FJU. Sejam muito bem-vindos. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU. Hoje eu tô aqui com o casal complexo. Aliás, o casal ex-complexo, não é isso? A gente está nessa semana importante que nós vamos participar também, junto com toda a galera da Universal. Nós vamos trazer pessoas que têm feridas. E se você é uma delas, então eu queria que você acompanhasse esse programa com muita atenção. Porque domingo agora, às 14h30, aqui no Templo de Salomão, vai haver uma reunião chamada Da Ferida à Cicatriz. Quando a gente fala de ferida, a gente fala de coisas do passado, coisas que aconteceram. E uma coisa é a ferida que já foi cicatrizada. Outra coisa é a ferida que continua aberta. E nós sabemos que muitas coisas podem trazer feridas. Esses jovens que estão aqui conosco hoje vão falar um pouquinho sobre isso. Tanto a Sabrina, quanto a Lorena e o Juan vão falar sobre isso, porque todos eles tinham feridas abertas, feridas expostas. Você vai entender o porquê, o que trouxe essas feridas para eles. Aliás, a gente estava conversando aqui e uma coisa que ficou em comum entre as duas foi que algo ruim aconteceu aos 9 anos de idade. Quando a gente olha para os jovens hoje, quando a gente olha para as crianças, muitos pais e mães olham para uma menina de 9 anos e pensam assim, inocente, não faz nada de errado, é bobinha. Não é não. Hoje, quando você olha para uma criança de 8, 9, 10 anos, muitas delas já sofreram muito, já passaram ou passam por coisas que você nem imagina. Foi o caso das duas. Coisas diferentes, mas você vai entender o porquê daqui a pouquinho, tá bom? Então faz o seguinte, não saia daí, fica aqui com a gente, porque a gente já volta já já. E você que não conhece sobre a Força Jovem Universal, então fica aí esse vídeo para você entender um pouquinho mais de quem somos nós. Você está assistindo Live FJU. A Força Jovem Universal tem inúmeras atividades e uma delas pode ser a sua cara. Olha só! Para aqueles que gostam de arte, temos a companhia de teatro, grupos de dança e até mesmo bandas. E levamos o seu talento para o grande público através dos nossos eventos. Já para quem gosta de esportes, temos torneios de diversas modalidades, como futsal, vôlei, artes marciais e entre outras atividades. Para aqueles que gostam de focar nos estudos, temos um projeto que oferece palestras, oficinas de línguas estrangeiras, de informática, empreendedorismo e muito mais. Com o lema Não Te Julgo, Te Ajudo, o projeto HELP tem ajudado milhares de pessoas em todo o mundo que sofrem de depressão, automutilação, complexos e até mesmo pensamentos e tentativas de suicídio, levando uma palavra de fé, força e esperança a quem precisa. E também temos aquelas ações sociais que levam a alegria e esperança para as crianças em orfanatos, idosos em asilos e hospitais. Toda semana temos uma reunião especial para você que quer estreitar o seu relacionamento com Deus, focando especificamente no Espírito Santo. Essa é a reunião do Algo a Mais. E claro, todos os finais de semana temos o Encontro Jovem FJU. Aqui encontramos nossos amigos e fazemos novos. Uma tarde com muita animação, levando uma palavra certa, clara e objetiva. Em mais de 100 países, o nosso foco principal é salvar vidas através de todas as nossas atividades e fazer com que jovens tenham seu encontro real e verdadeiro com Deus. Está vendo só como nosso trabalho é importante? Então você é ou conhece algum jovem que tem acima de 15 anos? Procure hoje mesmo um jovem da FJU para ingressar ainda hoje na Força Jovem Universal. FJU, nós esperamos por você! Não acredito! Não acompanha mais as lives FJU?
Sabemos que o trabalho, faculdade, séries para colocar em dia, vida social, arrumar a casa e a vida toma muito tempo. Afinal, ser jovem é um desafio. Mas toda essa correria pede uma pausa em uma programação animada, cheia de novidades para deixar sua rotina mais leve. Caso não consiga acompanhar ao vivo, as lives ficam salvas no canal do YouTube da Oficial FJU. Lá você encontrará todos os temas e a chance de assistir novamente o programa que mais curtiu. Gostou? Então compartilhe esse lembrete com aquele amigo que anda sem tempo pra nada e precisa de uma pausa na live FJU. Voltamos a apresentar Live FJU. Então, vamos começar com o casal ex-complexo. Lorena e Luan, vocês estão casados hoje há quanto tempo? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Você sabe, Luan? Ou deixou ela falar porque você não sabia? Ele lembra todas as datas. Lembra de tudo? Tudo. Mais do que você? É. Ó, isso não é normal, não, hein? Então, vocês estão casados há 6 anos, se conheceram na Força Jovem Universal. Isso. Não é isso? Mas fala um pouquinho aí do passado. Você está me falando aqui que cresceu na igreja. Sim, né? Eu cheguei com 2 anos na igreja, né? Junto com meus pais. Minha tia levou a gente. E eu cresci na igreja praticamente, né? Ouvindo Nunca as saiu. palavras, não, senhor. Mas você foi diferente. Foi né? diferente. Então conta pra gente aí, vamos começar com ela, sua história. Eu comecei, eu não tinha pai, né? Meus pais se separou logo de cara. E logo Você não conheceu? Nunca conheceu? Eu sabia isso que doía mais, porque eu sabia quem era, eu sabia que aquela pessoa tinha uma vida e eu sabia que aquela pessoa não quis se abdicar a ser pai. Então, logo depois minha mãe teve muitos namorados e um deles foi meu padrasto, que ela ficou bastante tempo, e ali ele teve meus 2 irmãos. E meu sofrimento começou aí, porque ele não gostava de mim e ele fazia de tudo para mostrar que ele não gostava de mim. Então, até questão de uma bala, ele trazia 2 balas e fazia questão de dar na minha frente, para mostrar. E aí ele falava, você não tem pai, eu não gosto de você. Então, eu comecei assim. Isso eu pequena, eu tinha 3 anos. E aí ele tinha um irmão, e a gente sempre ia para final de semana, ou ia para casa da família da minha mãe, ou, na maioria das vezes, para a família dele. E lá eu tinha um tio, né, que era o irmão dele, e eu fui indo lá, brincava com os meus irmãos todo final de semana, e foi aí que começou a questão dos abusos. Né? Tinha também uma outra menina que ia brincar comigo na casa deles, que era uma vizinha deles, e também acontecia isso com ela. Aos 9 anos. Né? Eu acho que é quando eu consigo me recordar, né? Eu acredito que não seja antes. Mas todo final de semana que eu ia lá acontecia alguma coisa. Então, seja de toques, ou seja de abuso, ou seja alguma coisa que ele pedia para fazer que eu não entendia e falava que eu não podia falar nada. E ficava aquela situação chata na minha casa, e eu ia para lá, também era outra situação chata, e eu voltava para a sala para brincar com os meus irmãos, eu não sabia mais como me comportar. E como é que seus irmãos tratavam você? Aceitavam ou rejeitavam também? Eles aceitavam, mas era assim, a gente pode ficar brincando, mas ela tem que ficar limpando alguma coisa. E isso, eu comecei a ter raiva deles. Porque, poxa, como que eles podem ter o direito de ficar o tempo todo na frente do videogame e eu ter que fazer alguma coisa? E eu sempre tinha que estar fazendo alguma coisa, porque se ele me chegasse em casa e me visse sentada, ele me xingava, eu era preguiçosa, eu tinha que estar fazendo. Então, eu cresci, eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Então, foi aí que começou. E sua mãe, como é que ela via isso? A minha mãe trabalhava fora. Esse meu padrasto, ele bebia muito. Então, tanto eu quanto ela, a gente se abaixava para poder ficar ali, porque a gente não tinha para onde ir. E aí, os abusos eu não podia contar, porque se eu contasse que o irmão dele estava fazendo isso comigo, né, que era o tio, a gente ia embora. E aí eu ia me sentir mais culpada ainda, porque além de estar acontecendo aquilo comigo, meus irmãos também não iam ter pai. Então eu ia carregando, e numa dessas brigas dele jogar várias coisas na minha cara, que não gostava de mim, eu tentei o primeiro suicídio. Que foi quando eu tinha problema também de asma, de rinite, e foi quando eu abri um frasco de Berotec para tomar. Eu me tranquei no banheiro, eu abri o frasco, e eu sabia que na dosagem que a minha mãe me dava, na época, não podia passar de 3 gotas. Então eu pensei, se eu tomar esse vidro todo, vai ser rápido. E eu lembro que eu estava ouvindo muitas vozes, eu ouvia vozes, eu tinha muito medo de ficar no escuro. E eu me tranquei no banheiro e eu ouvia muitas coisas. Toma esse frasco, mas eu não tive forças. Então eu voltei, coloquei, mas eu continuava com aquele sentimento. E eu fui crescendo, foi passando, e eu comecei a estudar, fazer de tudo para ficar fora de casa,
com amizades. E nessas amizades eu acabava procurando catequese, ou centro espírita, que a minha mãe também frequentava. Não deu certo o centro espírita, eu conheci uma amiga que ia na Umbanda. E com 14 anos eu comecei a frequentar a Umbanda com ela. E uma vez o pai de santo, ele falou para mim, ele apontou o dedo para mim e ele falou: o problema da sua casa é culpa sua. Eu nunca me esqueci disso. Poxa, como é que essa pessoa me conhece e está falando que tudo é culpa minha? É injusto isso. E eu lembro que na hora eu pensei, eu não quero ser esse problema. Mas eu não tinha ninguém, eu não sabia como sair daquilo. Então, vida que segue. Eu entrei com aquilo, esse problema, e como continuei com as amizades, continuei, e à medida que eu fui crescendo, eu comecei a beber, comecei a fumar, e entrou os namorados, fui me envolvendo com meninas, com meninos, saía para fora, tinha que viajar com eles, eu topava qualquer coisa para não voltar para casa. Uhum. A minha mãe sempre teve muitos namorados, então era uma situação estranha, eu não me dava muito bem com os meus irmãos, a gente não se falava. E aí eu comecei a ter esses complexos, eu comecei a ter depressão desde sempre, porque eu não me aceitava, eu me arranhava, porque eu sentia muito nojo quando eu ficava com uma pessoa, porque eu sabia que aquilo ali era para preencher e, em vez de preencher, eu me sentia pior. Então eu cresci com um abuso, eu cresci com meu padrasto me rejeitando, meu pai me rejeitou, eu não tinha ninguém por mim. A minha mãe, eu via naquela situação de ter que se submeter, e aí quando ela se separou dessa pessoa, ela arrumou vários outros namorados, então também eu não via uma situação diferente, eu achava que eu tinha que seguir pelo mesmo caminho, e em casa eu me sentia horrível. Uhum. Eu me sentia horrível, então eu não tinha mais, a minha vida era seguir, tentar estudar para não ir para casa, os amigos que eu tinha, eu seguia a onda deles, e foi assim que eu cheguei na igreja. Quer dizer, uma pessoa, você não tinha nenhuma estabilidade, não tinha para onde ir, né? Para onde correr. Pai rejeitou, tua mãe devia sofrer muito também, né? Ela, quer dizer, cuidando de você e ao mesmo tempo tendo que trabalhar e tendo que aturar algumas coisas e tal. Padrasto que era para quem deveria ali te adotar, te tratar igual filha, te rejeitava, abuso. Sim. Quer dizer, você tinha tudo para dar errado. E começou a dar errado por um tempo. Sim. Né? E como é que você chegou na igreja? Como é que foi na Força Jovem? Eu acho engraçado como Deus trabalha, porque tinha tudo, como o senhor falou, tinha tudo para dar errado. Né? Mas eu sempre tentava achar em algum lugar uma melhora. Eu não queria aceitar que eu era aquilo. Uhum. E aí a minha mãe, num desses dias andando frustrada, perturbada na rua, uma obreira convidou ela para entrar, e ela começou a ir algumas vezes na igreja e me chamou. E aí eu fui, e eu lembro que fui numa reunião, não entendi nada, mas também não rejeitei. E numa próxima vez ela veio aqui. E ela veio aqui numa reunião de sexta-feira. Então, para mim era tudo ou nada. Ou impactava e eu fugia, ou eu já ficava. E aí eu falei, eu preciso de alguma coisa. Você veio com ela? Ela veio? Eu vim com ela, na reunião de sexta-feira aqui. E aí ela falou, então eu vou continuar frequentando próximo de onde a gente morava, e ela continuou aí, eu comecei a ir, e eu cheguei no final de 2012, e logo depois, assim, quando virou o ano, eu já decidi ficar. E eu lembro que uma oração que eu fiz, que eu nunca esqueço, eu falei para Deus, então, eu sou um lixo, eu não sou nada, mas se o Senhor quer esse lixo, porque eu lembrava de tudo que eu já tinha feito, tudo que eu já tinha passado, e eu realmente me achava um lixo. Então eu pensava, se o Senhor quer esse lixo, é a única pessoa que quer, então toma. Uhum. E aí eu lembro que eu fiz essa oração no altar. E eu falei, só não me deixa sair. Não me deixa sair, porque eu tenho medo do que eu posso fazer lá fora. E aí eu fiquei. E eu lembro até que foi uma obreira que fez uma oração comigo no altar, e todas as vezes eu lembrava. Eu fiz um voto. E eu não conhecia a igreja, mas eu tinha feito um voto que a única pessoa que me aceitou eu não podia quebrar. Né? Eu era tão louca que eu pensava assim, eu queria tanto a atenção de alguém, que eu pensava, eu tenho vontade de ter um acidente, de acontecer alguma coisa comigo. Para alguém cuidar de mim. Para alguém cuidar de mim, para alguém mostrar que está ali. Porque todas as pessoas que se aproveitam é para tirar proveito de alguma forma. Então, quando eu cheguei na igreja e eu vi que Deus me aceitava daquele jeito, eu falei, eu vou ficar. É a única oportunidade que eu tenho. E aí, tanto que nas reuniões do grupo jovem era totalmente diferente do que eu costumava ir. E aí no começo eu achava estranho, mas na minha oração eu falava, meu Deus, me ajuda a ficar, não me deixa embora. O que você via ali nas reuniões?
Eram umas músicas diferentes, era um estilo diferente. E pras baladas que eu ia, não tinha nada a ver. Mas eu falava, meu Deus, eu quero ficar, eu quero começar a gostar disso. Então me deixa ficar, me ajuda, porque às vezes dava vontade de levantar e ir embora. Mas você viu sinceridade por parte deles em te ajudar? Vi. Era uma pessoa que sentava e perguntava o que eu estava sentindo. E eu não tinha isso. Era só pessoas que queriam, faz isso, toma isso. Mas sempre era pro meu mal. Então, eu vi a sinceridade, que tinha alguém ali que realmente se importava. E eu não precisava mostrar que eu era legal, que eu podia beber, que eu podia virar à noite bebendo, virar à noite com alguém. Eu não precisava mostrar, como as outras amigas. Eu precisava ser assim para ser legal. E elas não. Então, elas foram também conhecer a minha mãe, elas foram em casa, e elas viram. Então, eu pensei, poxa, elas viram como é a minha vida. Então, se elas me aceitaram, então tá bom. Porque antes eu tinha que esconder como era em casa. É legal, mas eu não quero ficar lá. Então, elas foram, elas cuidaram, elas também tentaram ajudar minha mãe. Então, a gente foi indo junto. E aí, eu decidi me batizar. Eu me batizei, eu lembro que eu fui sozinha. Não precisava, ele não precisou de ninguém. Eu falar, você tem que se batizar? Então, eu vou me batizar. Porque tá me fazendo bem, é a única coisa que tá me fazendo bem. E aí eu me batizei, logo depois que eu entendi que eu tinha que cortar as amizades, eu bloqueei todo mundo. Eu cortei a amizade com todo mundo. Qual foi a coisa mais difícil para você? Eu acho que... eu sabia que eu não podia voltar. Então eu tinha aquilo comigo. Por mais que eu sentisse vontade de ter as amizades, de sair, de fumar às vezes... A atenção das pessoas, eu acho que foi o mais difícil. Eu sabia que se eu quisesse a atenção das pessoas, eu ia estar desagradando a Deus. Então, o mais difícil foi quando eu bloqueei todo mundo e eu falei, agora eu vou viver realmente sozinha. Porque se antes eu era sozinha, mas eu estava rodeada de pessoas, então agora eu quero ser realmente sozinha com Deus. Você teve dificuldade em perdoar? Essa pessoa que me abusou passou bastante tempo. Quando eu comecei a entender, eu lembro que eu fiz um convite para essa pessoa vir na igreja. Porque eu entendi que eu precisava passar por cima disso. Que era muito difícil. Porque muitas das coisas que eu fiz foi porque aconteceu. Abri uma porta, né? Abri uma ferida ali. Então, eu liguei, eu perguntei se estava tudo bem, se queria vir na igreja. Eu lembro que a pessoa até debochou na época. Fiz de novo um convite, mas essa pessoa veio a falecer. Eu fui no enterro para mostrar para mim que eu tinha resolvido. Né? Meu padrasto também depois faleceu e eu precisava resolver, eu resolvi. E você vê a importância de perdoar, porque essa pessoa já morreu. E geralmente as pessoas pensam assim, eu não vou perdoar porque eu não vou fazer bem para aquela pessoa. Como é que pode eu dar o perdão para alguém que me fez tão mal? Só que o que você tem que entender é que o perdão não é para fazer bem para quem te fez mal. O perdão é para fazer bem para você. Porque se você não perdoa, você não vai ser perdoado por Deus. Se você não perdoa, é você que sofre. Por exemplo, se você tivesse guardado essa mágoa dentro de você, ele já morreu. E tem gente que tem mágoa de quem já morreu. Quer dizer, a pessoa já morreu, às vezes até se arrependeu e foi salva, e quem fica ali fica se martirizando. É aquele negócio, né? Quando você perdoa, você é machucado uma vez. Mas quando você não perdoa, você é machucado todos os dias. Toda vez que você pensa naquela pessoa, toda vez que você ouve o nome daquela pessoa, toda vez que você se lembra dela, toda vez que você vê ela tendo sucesso, é como se você estivesse revivendo o que aconteceu. Porque você vive em função daquela pessoa. Então, o perdão não é para fazer bem apenas para quem te magoou. O perdão é para fazer bem para você. Aliás, o perdão é uma ordem de Deus. E perdoai. Ele não falou assim, se você quiser, se der, perdoa. Perdoai. É uma ordem. Então, se é uma ordem, todos conseguem colocar em prática. E é para o nosso bem. O próprio Senhor Jesus, lá na cruz, depois de tudo que ele passou, ele disse, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ele não fez aquilo apenas pela gente, não. Porque se ele tivesse mágoa, morresse com mágoas, como é que ele ia ressuscitar? Como é que ele ia subir? Como é que ele ia vencer? Né? Então o perdão é muito importante e você conseguiu, porque quando a pessoa fala assim, eu já estou bem, mas se ela não conseguiu perdoar de verdade, a cicatriz ainda não está, a ferida não está fechada ainda. E eu dentro de mim eu percebi que eu realmente tinha conseguido, porque essa pessoa
ela era muito, muito doente. E eu sabia que, assim, mais um pouco, ela ia falecer, porque ela tinha muito problema nos rins. E eu poderia torcer para ela morrer. Sabe? Desejar, você vai né? pagar o que você fez. Mas quando Deus me mostrou que realmente eu precisava me lavar, que era por mim, em vez de eu desejar que ele morresse logo, eu corri para que antes dele morresse ele tivesse uma oportunidade. Que foi quando eu fiz o convite. E a cicatriz fechou mesmo completamente quando? Foi quando eu me entreguei, me batizei e recebi o Espírito Santo. E como é que foi esse batismo com o Espírito Santo aí? Foi rápido, porque eu acho que eu estava tão sedenta de ter alguém que realmente me amasse, que quando eu entendi isso, eu me lancei. Então, eu lembro que eu fiz votos, eu desfiz de todas as minhas roupas. Tudo que me lembrava de lá de trás, amizade, pessoas, roupa, tudo eu sacrifiquei. Eu não queria mais contato, eu realmente zerei tudo. Então, eu me lancei, e aí, quando eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou. Eu já me olhava diferente, eu passei a gostar dos meus irmãos. Hoje a gente se liga, hoje a gente um sabe o que o outro está pensando, a gente se fala, a gente manda mensagem, fica horas conversando, é muito bom. Antes o respeito que eles não tinham por mim, hoje tem. Né? Ele vê em casa, é muito gostoso quando eles vão para casa, a gente se dá bem com a minha mãe. Hoje eu tinha raiva da minha mãe porque ela deixou isso acontecer, e hoje eu procuro ajudar, eu procuro entender, eu convido ela para vir em casa. Então o convívio mudou. Então o peso que tinha dentro de mim já não tem mais. Então quando eu vi que ele podia fazer isso comigo, foi a melhor coisa que aconteceu. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Deu certo. Conheceu o Juan na Força Jovem? Foi uma pessoa que Gostou que dele de apresentou. primeira, sim ou não? Ele era de uma igreja, eu era de outra, e essa pessoa apresentou. De uma Universal e você era de outra? É. E aí passou o contato, falou, ó, olha as fotos, vê o que você acha, e se você topar, você aceita o convite dele. Era no Facebook na época. E aí eu olhei as fotos e falei, não dá pra saber, mas eu também não vou julgar. Então eu aceitei e a gente começou a conversar. Então, fala aí. Eu falei que era o casal ex-complexo. Sim, senhor. Você também tinha por quê? Porque quando eu cheguei na fase da adolescência, né, um pouquinho antes, eu comecei a reparar que as pessoas, as crianças ali me olhavam diferente, os adolescentes me olhavam diferente porque eu não tinha uma mão, porque eu sou deficiente. Então, Ele nasceu sem a mão esquerda. sim, eu nasci assim. Então, enquanto eu estava em casa com os meus pais, tudo bem. Amor, carinho. Eu só era doente, tal. A gente chegou na igreja, eu era doente, aí fui curado e tá tudo certo. Mas quando eu comecei a ir pra escola, eu comecei a entender porque os outros me tratavam diferente, porque os outros às vezes ficavam cochichando no canto, eu sabia que era sobre mim. Eu andava na rua, as pessoas às vezes eu via uma situação ou outra da pessoa comentar da minha mão. Então, isso me causou um complexo muito grande dentro de mim, né? Eu me achava inferior, todo mundo, né? Porque eu era diferente. Eu sou diferente, eu sou pior. Quer dizer, enquanto você estava ali num ambiente caseiro, eles te viam com amor, carinho, você não sentia falta de nada. Mas quando você viu os olhos daquelas pessoas lá de fora, que não tinham nenhum contato com você, então você era o estranho. Eu era o estranho. Era o estranho. Então aquilo ali começou a causar... Eu comecei a ficar complexado, né? Eu me achava muito inferior, né? Eu tinha essa ideia muito clara na minha cabeça que os outros mereciam e eu não. Os outros podiam e eu não. Os outros tinham condição, eu não tinha. Eu não tinha condição de nada, né? Eu fui crescendo, eu fui até a juventude dessa forma, mesmo estando dentro da igreja. Eu fui até a juventude tendo essa ideia na minha cabeça, né? De que eu era pior que os outros, de que eu era inferior. Até mesmo os jovens, os adolescentes, os jovens que ficavam dentro da igreja, eu tinha essa ideia. Tipo, todos os jovens aqui podem ser contados, eu não posso, né? Lá fora também. Mas era eles que faziam você se sentir assim ou você que se sentia assim? Então, aí que começa, porque eu via os outros fazerem isso e eu que causava mais dentro de mim essa ferida, né? Eu me machucava mais. Porque eu era bem... eu fiquei com essa ideia muito fixa na cabeça, né? Então, a primeira reação de tudo que eu fazia era me excluir. Era me jogar para baixo. Tudo que eu fazia eu me jogava para baixo, né? Até que isso era dentro de mim, mas por fora eu queria mostrar que eu podia, que eu era independente, né? Então eu me isolava bastante, porque eu queria resolver tudo sozinho, eu queria ter minha independência sozinho, eu queria provar para mim mesmo que eu podia, mas ainda tinha essa ideia dentro da minha cabeça, de que eu não dava, de que não podia, de que eu não conseguia, né? Isso só resolveu quando eu entendi, né? Quando finalmente a ficha caiu, eu entendi que é o Espírito Santo que poderia me dar o valor, que poderia preencher esse vazio, que poderia me mudar essa ideia que eu tinha dentro de mim,
né? Eu entendi que eu estava me machucando, que eu estava me ferindo, né? Me afastando, me isolando. Então eu comecei a buscar o Espírito Santo, né? Eu comecei a buscar de verdade o Espírito Santo, que antes eu não buscava direito, né? Eu não queria saber. Eu estava ali, eu nunca faltei, eu faltava ali, estava ali quarta, estava ali sexta, estava ali domingo, eu ia no encontro jovem, mas quando a ficha caiu, eu comecei a me comportar diferente, comecei a buscar de uma forma diferente, comecei a ir de uma forma diferente. E eu comecei a buscar o Espírito Santo, porque eu entendi que ele queria mudar a minha situação, mudar o meu pensamento, mudar dentro de mim. Tudo que isso precisava ser mudado. Então, quando eu abri mão do meu eu abri mão da minha independência, né? Tudo que eu queria fazer, eu fazia do meu jeito, da minha forma, do jeito que eu quisesse, porque eu achava que era o certo. Quando eu abri mão disso, aí o Espírito Santo veio sobre a minha vida. E hoje não tenho mais complexo nenhum, né? Hoje eu comentei aqui com o senhor, eu não tenho nem mais... Eu nem lembro, às vezes, que eu não sou deficiente, né? Hoje eu faço tudo. Você achava que nenhuma menina ia querer você? Sim, senhor. Eu achava que eu nunca ia casar. Quem é que ia querer um rapaz que não tem mão? Quem é que vai querer... Quem é que vai me empregar? Quem vai querer um funcionário? Quem vai querer comprar de alguém que não tem mão? Vai dar emprego para alguém que não tem mão? Né? Eu sempre tinha isso na minha cabeça. Eu não podia nada. Não conseguia nada. Não tinha nada. Não tinha direito a nada. Você depender dos outros. É só ver o bispo, né? Sim, tem um problema no dedo e olha só. Não, e o pior é que eu não sabia. Né? Eu tava na igreja, eu não sabia. Porque quando o bispo fala, a gente não repara na deficiência dele, né? A gente repara na expressão, no que ele fala, nas palavras. Depois que eu fui descobrir, acho que foi numa biografia dele, na primeira. No filme, mostra lá, né? Chamava de dedinho e tal. Aí eu descobri que ele era deficiente. Mas foi bem depois. Eu nem sabia. Aí vocês conheceram como, então? Como é que foi? Foi um amigo em comum que apresentou a gente, né? Ele conheceu ela primeiro, depois ele me conheceu. Aí ele falou, vocês têm tudo a ver, né? Vocês gostam de estudar, vocês são meio nerds. E o defeito dele não foi nem importante pra você? Eu comecei a conversar e eu via que ele começou a gente saindo, ele conheceu minha casa, ele via a situação que era em casa, por mais que eu estivesse na igreja, a situação em casa foi melhorando aos poucos. E aí a gente conversando, ele falava do lado dele, e a gente foi se entendendo. Né? Então a gente viu que muitas das coisas tinha em comum, e a gente foi gostando de conversar, e isso tudo online. Demorou pra gente começar a se ver. E aí depois ele marcou, ele falou assim, então vamos um dia tomar um café. E aí nesse dia ele pediu pra namorar, e aí ao todo foram 11 meses, né? 11 meses. 11 meses, aí a gente falou, então vamos comprar as coisas, e a gente já decidiu casar. Falou, tá tudo certo do meu lado. Assim, rápido? Foi rápido. Foi rápido, decidimos rápido. Deu certo. Pra quem achou que ninguém ia querer você, foi você tão ouviu rápido, isso? rapaz. Você ouviu? Quer dizer, e o defeito não faz diferença nenhuma, né? Hoje eu esqueço. Às vezes eu, me ajuda aqui. Ele, calma que eu não consigo. Peraí. E aí eu esqueço totalmente. Né? A gente tem um filho também, até com a criança. Eu trato ele super normal. Tanto que ele que tem que me lembrar às vezes. Calma aí. E em casa, o jeito que ele trabalha, as coisas que ele faz, as coisas que ele se propõe. E eu apoio ele. Né? Assim, qualquer resquício assim, que eu vejo que não tem nada a ver. Vamos lá. Tudo ele faz. Então, muitas das vezes ele mostra pra mim, se eu posso fazer, você pode fazer também. Então, ele me motiva também a fazer as coisas. Eu entendi, o Espírito Santo me fez entender que a maior deficiência que a gente tem não tá no corpo, né? Exatamente. Tá na cabeça. A nossa mente. Eu me limitava muito. A minha maior deficiência não era no meu braço. Era na o que minha importa cabeça. é o Espírito. Sim, senhor. Né? Tem o Espírito Santo, homem de Deus. Você viu lá, teve homens na sua vida que tinham duas mãos e tal, e o que fizeram com você? Então foi isso que eu vi, assim, a gente começou a se falar online, eu falei, poxa, essa pessoa me dá uma atenção sem me conhecer direito, né? Porque assim a gente já consegue imaginar a pessoa tentando, se é uma pessoa do mundo, a pessoa tá mentindo para poder... Mas eu via, porque eu procurei saber também quem eram os amigos, onde que morava, eu comecei a dar uma sondada com essa pessoa que tinha próximo. E eu vi que dava certo. Eu vi as intenções dele, que ele fazia propósito, que ele evangelizava. Eu falei, então eu quero isso pra mim, porque a partir do momento que Deus me aceitou e eu mudei, eu quero uma pessoa que faça o mesmo. Eu não vou aceitar menos, porque eu não quero voltar. Então hoje as feridas são tudo cicatrizes. Tudo cicatrizes. Graças a Deus. Que legal. Vocês estão casados há quanto tempo? 6 anos.
e ajudam na Força Jovem também, não é? Sim, Você que ajuda? Os dois ajudam? A Sim. gente é coordenador. Aonde? Eu sou coordenador na Vila Prudente. Na Vila Prudente. Aliás, qual é o endereço aí do Encontro Jovem na Vila Prudente? É, todos os domingos, né? Às 3h30 da tarde, na Avenida Paz de Barros, 3580. Então, quem quiser, vocês estão lá para ajudar. Sim, senhor, a gente está lá Quer disponível. dizer, olha só, hoje, os dois jovens que eram complexados, que achavam que nunca iam conseguir, sofrendo, pensamentos negativos, ideias erradas sobre eles, hoje eles ajudam jovens a vencer. Olha só, hoje eles têm como ajudar outros jovens a vencer. Por quê? Por causa do Espírito Santo, porque receberam o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo muda a mentalidade, muda as ideias, muda tudo. E é isso que você precisa. Então, nesse domingo agora, a gente vai ter essa reunião especial às 2h30 da tarde com o Bispo Renato aqui no Templo de Salomão. Todo mundo aqui da capital vai vir para cá. E qual é o propósito dessa reunião? Não é uma reunião de festa, não é uma reunião da Força Jovem que vai ter, não é isso não. Essa reunião é especialmente dirigida para pessoas que têm, no momento, uma ferida aberta, uma ferida que precisa ser cicatrizada por causa de um abuso, uma traição, uma perda. Alguma coisa aconteceu e deixou essa ferida aberta. E tem pessoas que mostram isso mostram diferente. Tem gente que, como a Lorena falou, eu estou me sentindo mal, eu estou ferido, então eu vou para a balada. Eu vou para a noite, eu não vou deixar ninguém ver isso em mim, mas por dentro a pessoa tá sentindo dor. Outras, é daquela outra forma que você falou, né? Eu vou fingir que eu estou doente, eu vou ficar doente para que me deem atenção, para que essa ferida aqui venha a ser cicatrizada. Então, as pessoas manifestam essa dor de formas diferentes. E você, com certeza, consegue identificar isso. Você deve conhecer pessoas assim, que no momento estão com uma ferida aberta. E, claro, se não cuidar da ferida aberta, então essa ferida tende a aumentar e o problema fica maior. Então, vamos fechar essa ferida. Vamos fechar essa ferida. Ajuda essa pessoa a fechar essa ferida. Porque uma vez a ferida se tornando cicatriz, aí você não precisa se preocupar mais. Eu tenho cicatriz no meu corpo, já quebrei tudo. Alguém tem cicatriz aqui? Só eu? Tem aonde, Sabrina? Nos braços. Nos braços, tem? Eu tenho uma marca aqui no peito. Então, mas já é cicatrizado. Sim, senhor. Se apertar, dói? Não, senhor. Hoje não. Não, senhor. Mas quando estava aberto, doía. Sim. Não é? Sim. É a mesma coisa. Então, a cicatriz, você não sente mais dor nenhuma. Acabou. Você olha e você lembra do que aconteceu, mas não dói mais. Essa é a ideia do evento da ferida à cicatriz. Domingo agora, às 14h30. Tá bom? A gente vai no intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a Sabrina vai falar com a gente também sobre a ferida que ela tinha na vida dela e como que ela cicatrizou isso. Você está assistindo Live FJU. Eu me deixei levar pela ilusão desse mundo, né? Eu me envolvi com bebida, eu fui pra festa. Eu sempre quis experimentar de tudo um pouco, mas nada do que eu experimentava me fazia bem. Nada do que tomava pra mim me preenchia. Eu nasci na igreja, mas porque eu sempre fui levada pelos meus pais, né? Os meus pais eram obreiros e eles acabavam que sempre me levavam até a igreja. Mas eu nunca quis nada com Deus. Eu passei muito tempo da minha vida só indo para a igreja, mas eu não era a igreja. E por conta disso, eu me afastei, eu fui para o mundo e eu conheci as más amizades, eu me envolvi com pessoas que me levavam para maus caminhos. Eu me deixei levar pela ilusão desse mundo. Eu andava com pessoas que não me agregavam em nada, que só me afastavam da fé. Eu passei por muitas situações ruins, né? Eu me envolvi com bebida, eu fui para festa, né? Eu usei coisas que me fizeram mal. E nessa trajetória de vida que eu tive, eu fui muito decepcionada. E eu sempre quis experimentar de tudo um pouco, mas nada do que eu experimentava me fazia bem. Nada do que eu tomava para mim me preenchia, porque sempre faltava algo. E nessa minha trajetória, eu vivi um relacionamento que me afastou muito de Deus, com uma pessoa que me fez muito mal. O vazio que eu já tinha dentro de mim só aumentou por estar com essa pessoa.
E por conta do que eu vivi com essa pessoa, eu passei por uma experiência de quase morte. E dentro daquela experiência de quase morte, num banco de um terminal, Deus falou comigo. O que há muito tempo eu não ouvia, que era a voz de Deus, eu ouvi naquele dia. E Deus me falou naquele momento e Ele me fez refletir o que eu estava vivendo. Ele me fez olhar para aquela situação, num banco de um terminal, e Ele falou para mim: minha filha, não é aí onde eu te quero. Você está vendo o fundo de poço em que você se colocou? E foi naquele momento que eu parei e eu refleti sobre a minha vida. Eu vi o tanto de escolha errada que eu tinha feito até ali, que eu sabia da verdade e que se eu morresse daquela forma, eu não ia para um lugar bom. Eu entendi que eu não deveria estar ali. E eu fiz um voto com Deus. E eu falei para Deus: olha, meu Deus, se o Senhor me tirar daqui com vida, eu vou me voltar para Ti e eu nunca mais vou sair da Tua presença. Eu fui até a igreja, eu deixei as más amizades, eu logo me batizei nas águas. E estar só dentro da igreja não era o suficiente, porque eu não precisava só daquele ambiente, eu precisava de Deus que estava ali, eu precisava do Espírito Santo que me preenchesse para que eu pudesse permanecer ali. Eu fui aprendendo nas reuniões o que eu deveria fazer e foi quando eu tive o meu encontro com Deus. Deus falou comigo novamente e me fez entender o que eu precisava fazer para que eu recebesse o Espírito Santo, o que eu precisava deixar para trás. E mais ou menos um mês depois veio a Fogueira Santa. Deus me pediu um bem material e foi doloroso para mim, mas eu sabia que aquele bem material, ele não era mais importante do que o Espírito Santo na minha vida. Porque mesmo tendo ele, sendo um bem que eu gostava muito, ele nunca pôde me dar o que eu realmente precisava, que era a paz dentro da minha alma. Era preencher aquele vazio que estava dentro de mim. Deus me falou que eu precisava mudar e o que eu precisava fazer para que a minha vida fosse transformada por completo. E foi assim que eu me dei, né? Eu fui para o altar e eu sacrifiquei não só o físico, mas sacrifiquei também o espiritual. Eu deixei o altar da dúvida, do medo, eu deixei o altar das más escolhas, das más amizades e eu me afastei de tudo aquilo que me afastava de Deus. Que ali eu não entregaria só um sacrifício físico, porque Deus não pediu para mim só um sacrifício físico. O principal ali era o que eu daria de mim, o meu sacrifício espiritual, o que eu daria, que eram os meus desejos, as minhas vontades. E eu entendi que eu tinha que dar 100% para Deus, para que Ele também desse o Espírito dele para mim, que era o 100% dele. E eu determinei que quando eu subisse naquele altar, eu já desceria batizada com o Espírito Santo. Eu coloquei o meu tudo, eu dei o meu 100% e eu recebi o 100% de Deus. Eu recebi o Espírito Santo. Quando eu desci, eu já desci com a certeza. Eu não senti nada naquele momento, mas dentro de mim eu sabia que o Espírito Santo tinha deixado a marca dele. E foi o melhor dia da minha vida. Eu não tenho como descrever o que foi aquele momento, porque de antemão eu não senti nada, mas dentro de mim eu sabia que aquele vazio não existia mais. E foi a partir daí onde eu vi a minha vida ser transformada. A paz do Espírito Santo entrou dentro de mim, a alegria. E hoje eu posso dizer que eu não só estou na igreja, mas que hoje eu sou a igreja. No dia em que eu troquei o altar do mundo, o altar das coisas ruins, o altar do pecado, pelo altar de Deus, foi naquele dia que eu recebi a maior dádiva da minha vida, que foi o Espírito Santo. E hoje eu sou verdadeiramente feliz, já tenho um processo de quase 4 anos aí, e Deus tem me fortalecido dia após dia. E eu tenho visto, de fato, o quão valoroso foi fazer essa troca de altar. E com certeza eu faria e viveria tudo de novo para que eu pudesse ter a mesma oportunidade. Porque o Espírito Santo, ele é, de longe, a melhor coisa que nós podemos ter na nossa vida. E hoje eu posso ver a diferença da vitória antes do altar e da vitória depois do altar. Porque o altar mudou a minha vida. 5 sinais
de que há uma ferida na sua alma. Você tem maus sentimentos contra uma ou algumas pessoas e procura evitá-las. Não quer tratar de um assunto do passado para não mexer em sentimentos e lembranças ruins. Você fere outras pessoas, mesmo as que você ama, e não tem culpa da sua dor. Desistiu dos seus sonhos. Antes era positivo, otimista. Hoje só pensa em sobreviver. Você se isola das pessoas porque qualquer contato pode se tornar sufocante para você ou para elas. A sua alma está ferida. Mas há um remédio. O Senhor cura os quebrantados de coração e cuida das suas feridas. Da ferida à cicatriz, o evento que vai curar a sua alma e transformar a sua ferida em uma grande história de superação. Domingo, 24 de julho, às 14h30, especialmente no Templo de Salomão, aberto a todos, entrada gratuita e em localidades selecionadas da Universal em todo o Brasil. Voltamos a apresentar Live FJU. Pois é, Sabrina, vamos lá então? Quero saber de você, 9 anos de idade já cheio de problema, né? O que houve? Você está com quantos anos hoje? Hoje eu tenho 21. Aí tudo começou dentro da minha casa, né? Eu vivi num lar muito turbulento. Eu vi muitas brigas dos meus pais desde muito cedo. E eu sempre ouvia minha mãe dizendo que ela queria se separar do meu pai, mas ela não se separava por causa de mim. E se eu não existisse, ela teria separado, né? Então aquilo abriu uma ferida dentro de mim. Quer dizer, a pior coisa que uma criança pode ouvir, né? Exatamente. Você é culpada do meu sofrimento. Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí, depois de um tempo... Como se você tivesse vindo sozinha, né? Sim, por conta própria, sim. Você decidiu, eu vou vir no mundo. Sim. Não foi ela e ele que fizeram, não, Exatamente. né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a me ver dessa maneira, né? Que eu não era importante, que eu não tinha valor. Então, eu comecei a me envolver com amizades dentro da escola que me apresentaram as lâminas, né? Então, eu comecei a me automutilar. Dentro da escola? Dentro da escola. E muitas das vezes dentro de casa também. Eu esperava meus pais dormir. Mas você aprendeu isso na escola? Na escola. E eu ia me automutilar. Eu ficava me mutilando e aquela dor, eu tentava externizar o que estava dentro, né? De mim. Eu tentava tirar aquela ferida de alguma maneira e eu não conseguia. Então, eu sempre voltava a me cortar. Porque eu achava, não consegui dessa vez, eu vou conseguir dessa outra. E aí, isso se prolongou até os meus 12 anos. Isso é muito comum hoje nas escolas? É comum, bispo. E muitas pessoas, infelizmente, jovens e adolescentes, não têm coragem de contar, né? E é um problema, assim como eu tinha. Então, depois de um tempo, o meu irmão começou a ir na igreja. E ele que me convidou para ir. Eu cheguei numa reunião de sexta-feira e eu já manifestei. Eu não tinha noção do que era, mas eu ouvi ele falando que se eu fosse sincera com Deus, eu iria me libertar daquele problema. Então, eu fui honesta com Deus. Eu falei, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero me libertar. E eu fui, manifestei e me libertei. Fiquei firme por alguns anos, mas eu me afastei por conta de amizades. O brilho do mundo me chamava mais atenção. Foi aí que eu comecei a beber. Eu tinha um vazio muito, muito grande dentro de mim, por não ter recebido o Espírito Santo. Eu ouvia falar do Espírito Santo, mas eu não recebia ele, porque dentro de mim eu não tinha cicatrizado 100% a minha dor, né? Então, eu fui para o mundo e comecei a beber. E nisso eu ia bebendo. Dentro de casa eu via meus pais fumando cigarro, eu comecei a fumar também. Comecei a fumar maconha, porque eu queria me sentir incluída naquele grupo de amigos. Eu queria atenção, né? Atenção que eu sentia que eu não dava para os meus pais, que eu não recebia também deles. Eu ia ter aquilo com os meus amigos. Então, eu comecei a tentar ser a melhor amiga possível para eles chamarem.
E era o que acontecia. Quando eu não conseguia ir, quando eu não tinha recurso para ir para uma festa, alguma coisa, as minhas amigas me chamavam e falavam: fica tranquila que eu pago tudo, você só precisa ir, que a gente só quer sua presença. E eu ia. Então eu bebia, fumava, tudo para ter aquele status, né, momentâneo, aquilo. E teve uma época que eu já não aguentava mais. E eu não via mais sentido na minha vida. Então, eu sabia que eu estava entrando em depressão. Eu tinha certeza que eu estava entrando em depressão. Mas eu não tinha coragem de confessar isso para mim. Então, foi quando eu comecei a pensar assim, não, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Foi aí que eu comecei a fazer tatuagem. Eu olhava assim, eu falava, não, isso aqui vai mostrar que eu quero, eu posso, eu consigo. Eu levantava a bandeira ali que eu podia, sim. E aí... E conseguiu o quê? Fiz uma tatuagem, conseguiu o quê? Nada, na verdade, né? Mas eu me autoconvencia que aquilo ali ia me tornar melhor, mais bonita. E... Você se arrepende de ter feito? Hoje eu me arrependo, bispo. Me arrependo. Mas naquela época eu achava o máximo, assim. Então eu queria me mostrar para as pessoas, eu queria mostrar para as pessoas que eu era forte, que tudo que tinha acontecido na minha vida no passado, quando eu era mais nova, não importava mais, que eu tinha seguido em frente. E eu mentia para elas e mentia para mim também, né? Dizendo isso. Você vê, você fazia para chamar a atenção das pessoas. Isso. Né? Então, às vezes as pessoas perguntam, é pecado tatuagem? Eu não vou nem entrar nesse mérito. A pergunta é, por quê? Para quê? Para quê? Né? Se fosse assim, Deus já saía, todo mundo crescia, já nascia tudo tatuado, escrito, uma opção de coisa, desenhado, com obras de arte. Mas para quê? E no fundo, você vai concordar comigo que é para chamar a atenção das pessoas, é para que outros vejam em você aquilo ali. Olha só o que ela fez, olha isso, olha aquilo. Quer dizer, normalmente vem de uma insegurança, né? A pessoa, eu preciso mostrar alguma coisa que eu não sou, eu preciso de alguma coisa que eu não tenho, para que as pessoas vejam, para que me aceitem, para que vejam que eu sou desse grupo também, que eu também faço como eles e tal. Então, é nisso que você tem que pensar. Não vou ficar aqui falando é pecado, não é pecado. Você tem que pensar em porquê. A mesma coisa de outras coisas. Por que eu vou botar meu cabelo azul, vermelho, amarelo, verde? Por que eu vou botar uma mesma coisa, bota uma melancia na cabeça. Né? Você vai chamar atenção. De alguma forma você vai chamar atenção. A pergunta é, para que você precisa chamar atenção e de quem que você quer chamar atenção? Essa é a pergunta que você tem que se responder. Se você diz, não quero de ninguém, então vai na sua fé, vai em frente. Mas se você responder essa pergunta sinceramente, você vai ver que você quer agradar a outras pessoas e não a Deus. Não é Deus, são os outros. A opinião deles é muito importante para você. Agradá-los é mais importante para você do que qualquer outra coisa na sua vida. Por isso, essas escolhas. Não é verdade? Então, quando você... normalmente a pessoa faz a tatuagem, ela não quer esconder, ela quer que todo mundo veja. Não, ela quer. Tanto que todas as minhas bispas são visíveis, porque eu queria que as pessoas vissem. Eu queria que elas olhassem para mim e me vissem assim. Pô, legal, a Sabrina é legal, sim, olha, ela fez. Ela fez, era isso Mãe, mesmo. eu vou fazer queria. Também, porque a Sabrina fez. Né? No meio do grupo das minhas amigas, eu queria que elas me vissem como um exemplo de força, né? A tipo rebelde, assim, né? Independência, se ela quer, ela consegue. Mas dentro de mim eu tinha um vazio muito grande e ninguém sabia disso, né? Então eu bebia para suprir isso, mesmo sabendo que no dia seguinte ia voltar tudo, ia voltar pior. Então, isso prolongou até os meus 18 anos. Foi quando eu fui numa reunião do grupo jovem e eu lembro que o pastor... Afastada? Afastada. Quem te convidou de volta? Foi uma obreira que persistiu até o fim para eu ir. Eu disse que não ia, mas no final eu fui. E nessa reunião o pastor tinha dito assim para mim não, para os jovens que estavam ali, mas eu aceitei como se fosse exatamente para mim, só para mim. Que Deus, ele nunca se esquece daquele que se afasta. Ele vai em busca daquela ovelha perdida. E eu era aquela ovelha. E eu sabia, mas eu negava para mim que eu não precisava de ajuda. Então, eu saí da reunião com aquela mensagem na cabeça, fui para minha casa, me arrumei e fui beber. No meio da balada que eu estava, a minha amiga virou para mim e falou assim, você sabe que aqui não é o seu lugar, que aqui não cabe mais você.
que você está fazendo aqui? E naquele momento, bispo, eu vi o próprio Deus. Eu vi Deus falando comigo ali. E eu fiquei assim tão em choque que eu não consegui responder ela. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, meu Deus, é o Senhor. Eu tenho certeza que é o Senhor. Eu ainda tentei lutar, bispo. Dizer que eu não ia voltar. Mas eu sabia que o mundo não tinha nada para mim. Foi quando eu decidi voltar. E aí, quando eu voltei, eu me batizei nas águas. Eu já estava decidida. Eu sabia o que fazer. Eu ia lá, não queria perder tempo. Me batizei e no mesmo dia eu tive o meu encontro com Deus, porque eu estava decidida. 15 dias depois veio a vigília da última noite, foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. E foi, assim, tudo que eu procurava, que eu procurei em tatuagem, em automutilação, em amizade, em bebida, em status, e eu não consegui encontrar, eu encontrei naquele dia. E é o que vem me acompanhando até hoje. E o que me sustenta, né? O que a gente tanto buscava, o que a gente busca hoje em dia, que acha que está nas festas, nas bebidas, nas drogas, a gente tem tão perto, tão próximo, e muitas vezes a gente não quer. A gente sabe que é aquilo pra gente, mas a gente nega. Como eu fazia? Eu negava pra mim. E a minha ferida, ela só se fechou quando eu aceitei isso, que eu aceitei que o Espírito Santo era pra mim, que eu precisava dele, que sem ele eu já não ia mais conseguir. Aquela foi realmente a última noite. A minha da última velha noite. Sabrina, né? Eu lembro que o Senhor tinha dito assim, determina que hoje é sua última noite sem o Espírito Santo. E eu tomei aquela palavra para mim, bispo. E foi naquele dia que eu recebi. Porque eu tinha tomado isso para mim. Força Jovem te ajudou de alguma forma? Ajudou. Eu lembro que sempre vinham, né, convites para mim, enquanto eu estava afastada, mas eu recusava. Eu gostava de ir, tanto que eu dizia para o meu irmão, olha, quando eu tiver vigília, me avisa que eu vou. E ele sempre me chamava, e eu ficava brava quando ele não me chamava. Mas a Força Jovem, ela sempre esteve presente ali nessa fase que eu me afastei. E foi importante para mim, porque eu via que eu era acolhida ali, né? Que as amizades que eu tenho, e eu tinha naquela época, não eram amizades que nem eram do mundo, que só queria que eu tivesse ali por um momento, só para curtição. Eram amizades verdadeiras, que iriam estar comigo, que quando eu precisasse iriam estar ali para me ajudar, para me aconselhar. Então foi muito importante. A Força Jovem tem uma importância muito grande na minha vida. Legal. Hoje você faz o quê? Estuda, trabalha? Hoje eu estudo, hoje eu trabalho também. E estou firme ainda na fé. Legal. E vocês? Perguntei. Você faz o quê? Tá fazendo o quê? Hoje eu sou analista financeiro. Analista financeiro? Sim, trabalho num banco grande aí, conhecido. E hoje eu não tenho dificuldade de nada, né? E você, Lorena? Eu estou trabalhando numa empresa agora, eu trabalhava por conta. Só que aí eu comecei a trabalhar e começou a vir muita coisa. E eu falei, e tava tomando meu tempo do grupo jovem. E aí, nessa fogueira santa, eu falei, eu vou sacrificar. Porque a minha base é aqui. Quer ajudar. Eu preciso ajudar. Eu não posso olhar mais pra mim. E aí eu comecei a trabalhar recente. Menos, assim, mas assim, eu tenho mais tempo. Isso pra mim eu tô mais feliz. É isso aí, as prioridades. Isso. Né? E aliás, ela estava falando, a Sabrina estava falando da automutilação. Nós estamos nos preparando para um grande evento chamado Mega Help, que vai acontecer no dia 24 de setembro. Daqui um pouquinho mais de 2 meses. 24 de setembro, o Mega Help. Você sabe o trabalho do Projeto Help, né? O Projeto Help é aquele projeto que é separado exatamente para isso, para jovens que se automutilam, jovens que têm pensado em suicídio, depressão, vícios, que precisam de uma ajuda. Então, o Mega Help, o Help trabalha nisso. A gente faz o cantinho de desabafo, cartinhas nas pontes, trabalhos nas escolas, um trabalho maravilhoso. Só que a gente vai fazer isso de uma forma mega, muito maior, no dia 24 de setembro, nesse evento aqui na Arena Anhembi, aqui no Sambódromo de São Paulo. Então já vai se preparando, coloca aí na sua agenda, todos os jovens de São Paulo vão estar aqui com a gente, vai ser um dia para entrar na história e o que a gente quer é justamente fazer uma mega ajuda, Help é ajuda, para jovens como a Sabrina estava no passado. Então, se você conhece alguém, já vai preparando eles para esse grande dia, tá bom? E antes disso, também a gente vai ter o Mega Dance. O Mega Dance vai ser 20 de agosto, daqui a um mês,
E vai ser um evento bem limitado, porque o número de assentos vai ser aqui no ginásio da Portuguesa, o número de assentos é limitado. Então a gente distribuiu alguns ingressos aqui pelos blocos de São Paulo. Se você quiser adquirir o seu ingresso, custa R$15. R$15, né? R$15. Esse valor é justamente para você ajudar o projeto da Força Jovem, para a gente adquirir o prêmio, que vai ser uma competição de dança. Então vão ser 7 equipes, acho que são 7 equipes que vão estar apresentando uma dança naquele dia. Eu nem sei como é que vai ser a dança dele, estamos curiosos, mas é o Projeto Cultura que está organizando isso, e a gente vai dar um prêmio para a equipe vencedora. Aliás, a equipe vencedora vai se apresentar também lá no Mega Help, lá no São Bordo. Então, que coisa legal. Se você quiser adquirir o seu ingresso, procura uma Força Jovem mais próxima de você aqui em São Paulo, procura saber, vai no nosso site, o forçajovemuniversal.com. Ali tem os endereços locais mais próximos. Inclusive, nesse sábado aqui, a gente vai ter o nosso Encontro Jovem a partir das 16 horas. O Encontro Jovem vai ser Acertando o Alvo. Quais os seus alvos? Quais são os seus alvos na vida? O que você quer alcançar na sua vida? A gente vai ensinar você a alcançar, acertar o alvo, e a gente vai falar também sobre você. Você sabia que você, jovem, é um alvo? Você sabia disso? A gente vai estar falando mais sobre isso no nosso encontro. 16 horas aqui na Avenida Celso Garcia, 499, na Catedral do Brás, do ladinho do Templo de Salomão, para a gente ficar aqui mais à vontade com a banda. Então você é o nosso convidado para estar junto com a gente. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Vai arrebentar. Tá ligado. Então a semana está cheia. Sábado o Encontro Jovem. Sim. Domingo o evento, né, da ferida, cicatriz. Vem aí o Mega Dance, vocês vão estar lá? Sim, senhor. Sabe dançar? Não. A gente tenta, né? Sabe dançar, mano? E você, Sabrina? Gosta? Eu sou do Cultura, então a gente... Então quero ver. Quero ver como é que vai ser. Eu quero ver quem é que vai ganhar esse Mega Dance no dia 20 de agosto. Já em preparação para o Mega Help. Então tem muita coisa vindo aí. Você que gosta de dançar, música, esporte, ajudar as pessoas, filmar, fotografar. Tem projeto que não acaba mais na Força Jovem e um deles é para você. Bicho, o que eu preciso fazer para entrar? É só você chegar. Você é jovem, a partir dos 15 anos de idade, o FJU é para você, tá bom? A gente fica por aqui, um grande abraço para todos, a gente volta amanhã aqui no mesmo horário, tá? Olha para lá, Lorena, faz assim, ó, todo mundo. Tchau, tchau, fica com Deus.